Está começando mais uma edição do programa O Agro Não Para, com entrevistas exclusivas e a opinião dos especialistas nos diferentes setores do agronegócio. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, acessar as redes sociais, acesse aí embaixo Professor Vinícius Agro. Por lá você pode mandar dúvidas, sugestões do que você quer ver aqui no nosso programa. Ou se preferir, você pode entrar pelo contato com a produção pelo telefone 64 999 88 4400. Hoje eu vou conversar com o Thiago Moisés, o nosso grande amigo aqui, diretor-presidente do Instituto Agrociência. Thiago, eu queria que você, apesar que nós fizemos aqui uma breve apresentação do seu trabalho aqui em Jataí, para que o nosso público possa apresentar, e mais uma vez seja muito bem-vindo, viu, Thiago? Obrigado, professor Vinícius, pela parceria, pela amizade, tá? A gente tem falado sempre que possível, né, e trocado ideia, né, e desenvolvido algumas parcerias aí para o futuro. Então, o trabalho nosso, a gente atua com consultoria, então, diretamente para o produtor rural. O Instituto Agrociência é uma empresa de pesquisa e os proprietários são eu, né, e também o Ederson, o Dr. Ederson Sivart, também é meu sócio. E lá a gente tem uma área de 22 hectares, a qual a gente presta serviço para as empresas, inclusive com teste de eficácia para registro de produto ao Ministério da Agricultura. Então a gente tenta também todo ano fazer um evento. A gente até teve o evento da safrinha, né, do milho, e também teve o evento da safra de soja em janeiro. Então, esse evento, o objetivo é permitir que as empresas mostrem as tecnologias, né, e tudo mais. Mas as principais atividades nossas aí é essa atividade de consultoria, atendimento ao produtor rural, tanto na parte de fertilidade do solo, também fitotecnia, auxiliando o produtor rural a melhorar a sua produtividade, seu ganho, e também evitar gastos desnecessários, né? Ser mais eficaz no uso de insumos, né? Muitas vezes o produtor rural está usando a mais determinado insumo, a gente poderia diminuir aquele e aumentar algum outro que tenha uma maior necessidade naquele local. A gente trabalha com agricultura de precisão, uma ferramenta que auxilia muito a gente nisso aí tudo, né, professor Vinícius? Exatamente. E o seguinte, pessoal, não esqueçam de acompanhar o nosso canal Solo Fértil, toda sexta-feira, viu, Thiago? Toda sexta-feira às 19 horas. E aonde que você acessa? www.sucesso.com.br. Lá você vai encontrar o canal Solo Fértil. Aí vem aquela questão, Thiago, se o cara perdeu a entrevista na sexta-feira às 19 horas, não tem problema, porque você vai lá no YouTube, canal Solo Fértil, e também estamos na Parabólica 348 com a TV Milagre. Aí, Thiago, você comentou muito bem essa parte do Instituto, que é pesquisa, aí tem o viés também da extensão, é isso, né? Então, por isso, pessoal, que eu e o professor, vou chamar também de professor Thiago Moisés, que é pesquisador, consultor e também agora professor, nós estamos aí vamos estrear ainda, né, Thiago, o curso de manejo integrado de pragas, isso, né, Thiago? Que vai ter o meu curso também de interpretação de análise de solos e cálculo de adubação, porque também o Agrociência também tem esse aspecto também de treinamentos e cursos, não é isso, Thiago? É isso. Então, desde quando a gente desenvolveu a empresa, a gente já tinha esse lado com o objetivo de levar conhecimento, né, difundir, né, ter um pouco essa parte de extensão, né, mesmo sendo uma instituição privada, mas a gente também compartilhar conhecimento baseado no que a gente vê, no que a gente estuda e o que a gente vê na prática. Tanto que eu tenho atuado como instrutor na instituição chamada Senar, que é uma instituição que tem um renome nacional e internacional, né? E então eu já treinei milhares e milhares de pessoas nesse assunto, né, relacionado ao manejo integrado de pragas na soja, né? Sempre que a gente sempre se baseia também no que a Embrapa, né, trouxe para nós, né, Embrapa Soja e também Embrapa Milho e Sorgo. Sempre converso com os pesquisadores, troco ideia,
com o objetivo de sempre alinhar esses conhecimentos e ter mais informações quando surgem problemas, né? Como é o caso da cigarrinha do milho, que é um desafio que a gente vem a cada ano aprendendo a lidar com esse problema. E também na soja, os manejos de pragas que a gente tem aí como desafio na cultura da soja. Aí vem aquela questão, por isso que é interessante a galera treinar. Aí no caso não tem pré-requisito, né, isso, Thiago? Treinamento, pode ser consultor, pode ser um agrônomo, pode ser um técnico agrícola, pode ser estudante de agronomia, pode ser aquele menino lá de ensino médio também, Thiago, que está interessado lá de ter alguns aspectos relacionados principalmente não só a praga, mas a interpretação. Porque é o seguinte, Thiago, você imagina você não poder identificar ali um agente, um alvo, no caso ele ser um percevejo marrom, se é outro tipo de percevejo. Ter esse conhecimento entomológico é importantíssimo, não é isso, né, Thiago? Com certeza. E você falou muito bem, professor Vinícius. Não teria um pré-requisito para fazer o treinamento. O treinamento é aberto para qualquer um. Inclusive, a pessoa de repente trabalha na fazenda, não tem informação nenhuma, estudou até a 4ª série, não tem problema, pode participar. Nós vamos tentar adotar, embora tenha alguns nomes difíceis, né, dos insetos, nomes científicos, mas a gente vai tentar adotar uma linguagem mais abrangente, justamente com esse objetivo de tentar atender a todo perfil de público que puder participar. E também vai ter atividades de mentorias, né? No caso que a gente vai estar podendo falar diretamente com um aluno ou outro, né, para tirar determinada dúvida e tentar corresponder. Como você falou, é muito importante conhecer a praga, conhecer falando em inseto, praga, quais insetos que realmente prejudicam a lavoura. Porque no passado, né, ali na década de 60 para trás, muitas aplicações desnecessárias, produtos inseticidas muito tóxicos, que inclusive hoje já foi retirado do mercado. Então, o alicerce do manejo integrado de pragas, sem querer já adiantar o que é os assuntos, mas o alicerce seria, primeira coisa, identificar a praga. Então é necessário você conhecer esses alvos. Então, nós vamos mostrar através de imagens, de fotos, né, esses animais, né, esses insetos que possam estar prejudicando a nossa lavoura. Então, o primeiro passo, conhecer a praga, né, e aí por aí a gente vai ver no treinamento, né, o restante, né? E o seguinte, pessoal, é um treinamento de 20 horas, não é isso, né, Thiago? Olha só, são 20 horas só da parte, só não, principalmente de manejo de pragas, e também do curso de interpretação, que é a minha parte de cálculo de adubação, e também a parte também de como fazer uma análise do solo, são 15 horas. E além disso, pessoal, vocês ainda vão ter como de bônus um curso de Excel, não é isso, né, Thiago? Excel básico e Excel avançado, porque é importante você saber como ajustar a planilha, né? Como você, por exemplo, o Thiago falou a questão dos insetos. Aí, Thiago, você quer comentar como é que seriam as principais ordens aí? Não é muito a minha área, viu, Thiago? Se eu não estiver falando certo, por isso que eu te trouxe aqui, juntamente com o nosso curso, né, para você abordar como é que as principais ordens que vai ser abordada aí no curso, para a galera ter uma noção, né, do que vai vir aí, né, como dinâmica, como diretriz para o curso. Então, dentro da classificação dos seres vivos, né, existe a taxonomia, né, que justamente vai classificar esse ser vivo, e os insetos pertencem ao reino animal, ao filo dos artrópodes e à classe insecta, né? E dentro dessa classe dos insetos tem outras classificações, porque nem todo inseto é igual. A gente tem espécies que têm algumas características em comum. Então por isso que tem dezenas de ordens, sim, né? Que é uma classificação abaixo da classe dos insetos. As principais ordens aí que tem importância, maior relevância para a agricultura seria Lepidoptera, que é a ordem a qual pertencem as mariposas e borboletas, né? E a fase jovem desses insetos é a lagarta, né? São as lagartas,
que são insetos mastigadores e vão estar causando danos nas folhas ou até no fruto da nossa planta que a gente está querendo produzir. Então é muito importante a gente conhecer esse tipo de inseto. Outra ordem de importância seria a ordem Coleóptero, que é a ordem que pertencem os besouros. Dentro dessa ordem a gente tem alguns insetos que podem atacar na fase de larva, outros na fase de adulta. Então é preciso entender e estudar cada espécie separadamente, né? E saber qual que vai estar causando problema para a gente e como controlar essa praga. Outra ordem importante seria a ordem Diptera, que é a ordem a qual pertencem as moscas, mosquitos, mutucas. Então, todo mundo já viu uma mosca na vida, então essa é a ordem dos dípteros. Alguns insetos também, algumas espécies podem ser pragas, algumas espécies, né? Algumas espécies aí dentro dessa ordem, né? Principalmente na fase de larva. E também a ordem Hymenoptera. A ordem Hymenoptera é a ordem das vespas, né? Que a gente tem muitos amigos aí, muitos insetos benéficos dentro dessa ordem dos himenópteros, e alguns insetos praga, né, que pode atacar também as plantas. E uma ordem importantíssima, né, que tem alguns insetos praga também. Outra ordem seria a ordem Hemiptera. A ordem Hemiptera, a qual pertence os percevejos, como você citou aí um exemplo de uma espécie dos percevejos. Hemiptera, né, Thiago? Isso, né? Hemiptera. Hemiptera, pessoal. Guardem bem. Isso, a ordem Hemiptera é a ordem dos percevejos. Tem uma diferença na biologia dos insetos da ordem Hemiptera em relação às outras ordens que eu citei, que a metamorfose dele seria incompleta, né? Ele não vai ter uma fase de larva, esses insetos, os hemípteros, eles têm a fase de ninfa e não têm a fase de larva. Então eles têm a fase de ninfa, tem um processo de que diz também, mas o inseto depois se torna um inseto adulto e não tem a fase de larva, e sim a fase de ninfa, que é diferente da fase de larva. Então, mas desde a fase de ninfa, né, no maior caso das espécies, ele já pode estar causando dano para a gente, para os insetos que são pragas. Eu só queria ressaltar o seguinte: nem todos os insetos são pragas, viu? A gente tem mais de 1 milhão de espécies de insetos conhecidos, mais de 1 milhão de espécies, mas uma porcentagem bem menor que vai ser praga. Então nem todos os insetos são praga. Inclusive alguns insetos, e grande parte de insetos, são insetos benéficos, insetos que auxiliam a gente a controlar as pragas. Porque tem inseto que se alimenta de praticamente tudo. Tem inseto que come inseto, tem inseto que se alimenta de planta, tem inseto que pode se alimentar do sangue humano ou de animais. Então tem inseto para se alimentar de praticamente de tudo que existe na natureza, né? Então tem insetos que não vão atacar plantas, né? Ou tem insetos que não têm preferência para aquela cultura que você está cultivando. Então nem todo inseto é praga. E justamente a gente volta lá naquele assunto. Por isso que é importante a identificação da praga. Você conhecer quais insetos que causam dano para você. Antigamente falava, inseto bom era inseto morto. Mas não é bem assim. Olha aí, ó. Tem muito inseto benéfico. Então, se a gente utilizar indiscriminadamente inseticidas, a gente vai desequilibrar o ambiente. Eu não estou falando que a gente não deva utilizar. Inclusive, é uma ferramenta fantástica. Nós vamos falar no treinamento sobre a parte de inseticidas, sobre os grupos químicos dos principais inseticidas utilizados. Nós vamos apresentar alguns resultados de pesquisa com relação à eficácia desses produtos no controle das principais pragas. Então vocês vão poder ter acesso a essa informação, né? Nós vamos fazer uma revisão bibliográfica de resultados recentes de pesquisadores, né? Não só dos nossos dados, mas também de outros pesquisadores, e vamos estar passando essa informação para vocês. Então, como o Thiago enunciou aqui, é mais de 1 milhão, é isso, Thiago, de insetos?
Então, por isso que o curso, pessoal, vai abordar essa sistemática aí do inseto voltado para a cultura aí de soja. É isso, né, Thiago? Porque, como o Thiago falou, de repente tem um inseto para uma determinada cultura, ele não é maléfico, não é isso, né, Thiago? Exatamente. Ele pode ser benéfico. Então, e a galera que quer manejar bem uma cultura que nem a de soja, que tem um alto valor do mercado, tem que entender também quais são os principais insetos, né, Thiago? Que está ali no loco, no alvo. Então isso vai ser abordado de forma bem incisiva no curso, não é isso, né, Thiago? Exatamente. Nós vamos estar falando sobre esse assunto e tá citando alguns insetos predadores, né, também, que seriam os insetos que possam estar nos auxiliando no controle biológico dessas pragas também. Tem como citar, Thiago, as principais pragas, vamos dizer assim, perturba não somente do agricultor, mas também de toda a galera que está na rede do agro voltado para a cultura de soja? As principais dificuldades aí de manejo de pragas para a cultura de soja? São várias pragas, né? Uhum. Mas em uma escala de importância, na realidade de hoje, tendo em vista a soja intacta, né? A soja geneticamente modificada, com o gene BT, que nós vamos explicar o que é isso também no treinamento, né? Ou seja, essa soja tem uma capacidade de nos auxiliar no manejo de lagartas. Não estou dizendo que ela vai controlar 100% as lagartas, a gente tem que continuar monitorando e realizando os controles assim que tiver a necessidade. Mas eu tenho visto e acredito que a praga que pode estar escapando e dando dor de cabeça para a gente na soja, no geral, seriam os percevejos. Os percevejos. Então seria percevejo marrom, percevejo verde, percevejo verde pequeno, principalmente esses três. Tem preocupado mais o produtor rural. E em alguns casos, se o produtor rural não faz o monitoramento, às vezes até passa sem fazer o controle na hora certa. Por quê? Existe um cronograma de aplicação de fungicidas. E esse cronograma, né, concorda, a gente tem que seguir esse cronograma para proteger a planta dessas doenças, principalmente da ferrugem asiática. Então, nós vamos aplicando segundo um calendário o fungicida. Tal dia eu tenho que fazer o fungicida. Aí depois de 18 dias eu faço outra de fungicida. E se nesse meio termo a gente tem um ataque de percevejo, a população aumentou. Se você não monitorar, você não vai ficar sabendo e só vai controlar ou usar um inseticida junto com o fungicida lá na frente. Então, você ficou alguns dias tendo um prejuízo, né, e uma perca de produtividade em virtude de não ter monitorado essa área. Nós vamos abordar a frequência que a gente deve se fazer esse monitoramento, tudo, mas é necessário você estar sabendo como está a realidade da sua área, tá? Então, é necessário você saber e o produtor rural merece saber, porque o investimento dele é muito alto. Se ele deixar o percevejo durante 10 dias, ele pode estar perdendo 3, 4, 5 sacos por hectare devido ao ataque desses percevejos aí, dependendo da população, é claro, da quantidade de percevejo na área, né? E que vai influenciar nessa perda de produtividade. Mas ele vai estar, dependendo da quantidade, perdendo produtividade. E então é necessário sim saber e realizar o controle na hora certa, né, para evitar prejuízos e perda de rentabilidade na atividade. É uma atividade econômica. A gente precisa controlar com eficácia. A FAO, Thiago, assim, que é um órgão responsável ali pela alimentação mundial, ligado à ONU, teve um congresso lá em Marrocos que eles colocaram o seguinte termo que eu achei muito bacana. Quando você tem um solo nutrido, a planta vai ser nutrida e também a humanidade. Ou seja, um solo saudável, uma planta saudável e uma humanidade saudável. Então, por isso que essa dupla aqui do curso, pessoal, no sentido, você imagina, Thiago,
um solo que ele não é saudável, que tem uma deficiência nutricional. É o que nós vamos abordar no nosso curso na parte de interpretação dos solos e cálculo de adubação. Então tem uma deficiência ali com bóron, ele pode ser o que? Um princípio de um pulgão. Tem estudos fazendo essa correlação, Thiago. Uma deficiência do boro provocado por uma cultura anterior, como por exemplo a soja, lá no milho pode ter uma incidência de pulgão. Sim, então, olha só a similaridade de uma parte de solo, que às vezes o pessoal acha que está tudo separado, mas está tudo conjunto, não é isso, Thiago? Se não tiver um bom fundamento nutricional naquele solo, aí a planta vai ficar mais frágil e a incidência de pragas, Thiago, vai ser mais incidente? Sim, concordo com você, sim. Tem alguns estudos mostrando com relação ao uso de silício, né, auxiliando aí no manejo de lagartas, porque o silício deixa a planta um pouco mais assim dura para ser danificada e tudo, e desgasta mais a mandíbula do inseto, né, e tem uma melhor eficácia. E até falando um pouco na parte de doenças, sim. A planta tem muitos mecanismos de resistência a um ataque de um fungo, de uma bactéria. Não vai ser o foco do nosso treinamento, né? As doenças causadas por esses tipos de organismo, mas a planta mais nutrida, ela vai ter suas defesas mais equilibradas, né? Para poder, quando receber o ataque de determinada patógeno, um fungo, uma bactéria, ela vai conseguir ter uma resistência um pouco melhor. Então, eu concordo totalmente com você. E sem falar que a nutrição é a base para a produtividade, né? Ali. Nós temos que ter o solo corrigido. São vários elementos minerais que a planta absorver. A planta não vai escolher o que ela vai se alimentar no solo. Se tiver alguma coisa que intoxica ou faz mal para ela, ela vai absorver. Se tiver tudo equilibrado do jeito que ela precisa, ela vai se alimentar. É igual uma criança, né? Que você faz, olha, a papinha lá já com a comida que ela precisa, né? Então, a planta, ela vai absorver o que tiver no solo. Então, a gente que tem que criar esse ambiente para ela. Então, essa parte do treinamento que você vai nos passar vai auxiliar bastante no conhecimento. E isso que o Thiago colocou, tem alguns, não só os alunos que eu falo, como nós comentamos aqui, né, Thiago? Independe se é agrônomo, se é técnico, se é um consultor, se é um menino lá do ensino fundamental ali com 14, 15, 16 anos, pode fazer também. Lógico que vai ter, que o Thiago comentou aqui, alguns termos científicos, mas essa questão, principalmente aí do controle, que os alunos procuram isso, Thiago. Vai comentar no curso aí sobre controle químico, professor, controle biológico, que está muito em alta aí no controle das pragas. E como o Thiago comentou, vai também ser abordado, né, Thiago? É o momento, a época, qual dosagem. Por isso que vai ter o curso aí, pessoal, com o professor Vitor. Olha só, o curso que vai ter 3 professores, hein? Eu, professor Vinícius, professor Thiago Moisés e o professor Vitor na parte da planilha para equacionar esses dados. Você imagina o dado aí de 10 mil hectares, Thiago, para você equacionar a mão, será que dá? É necessário usar planilha Excel. Então esse treinamento de Excel é primordial para quem não sabe trabalhar com Excel ainda ou tem dificuldade, vai ser uma grande oportunidade. E o Excel é uma ferramenta que auxilia muito. Não tem jeito de você fazer tudo na mão. Você precisa gerir uma grande propriedade com muitos dados, muitas informações. Você tem que... É uma das formas de trabalhar com Excel, é uma forma fantástica. Aí um software que está disponível, né, para todo mundo trabalhar. Então é necessário sim aprender. Porque tem um dado lá, o dado está no Excel. Só que quem vai tornar de forma inteligível, no caso eu, professor, na parte de análise, às vezes tem uma vírgula lá, não é maldade do laboratório, né, Thiago? O laboratório ele colocou um 0 e digitaram ali 2 0 antes da vírgula. Então quando você olha o solo, não, mas esse solo está com altos teores de fósforo e eu estou vendo isso aqui, na minha realidade não é bem assim, hein, Thiago? Uhum. Então, por mais que o Excel é uma ferramenta muito eficiente, mas não vai tirar o especialista que é na parte de solo do Thiago também,
De repente é uma dosagem no produto ali, Thiago, é numa quantidade ali que na hora que você for digitar, talvez algum erro lá, você colocou um 0 a mais ou um 0 a menos. Pode acontecer também, né? Então como é que você verifica isso? Não, com certeza. O software, o sistema não vai substituir o profissional, né? O profissional precisa alimentar as informações e tudo, saber da realidade, porque tem outras características. Por exemplo, você vai fazer uma recomendação de potássio, mas de repente você está fazendo a recomendação baseada na análise de solo. De repente lá na área está sendo usado um milheto que vai reciclar esse potássio, vai estar disponibilizando esse potássio também. Então tem muita coisa que influencia, né? Que de repente o software não vai saber de tudo, mas a ferramenta é fantástica. Então, para você calcular, dimensionar por talhão o volume que você vai ter que utilizar de calcário para cada talhão e ter um total somado aqui embaixo, o volume de cloreto de potássio que você vai ter que comprar, o volume de superfosfato simples para cada talhão, qual que vai ser a dose de cada talhão, e ali você vai ser o volume total. Então facilita muito esses cálculos e o entendimento de tudo isso. E na parte de pragas é possível você utilizar também esses dados, você manter isso registrado também em planilhas de Excel, né? Fazendo os monitoramentos, né? Eu costumo falar o seguinte: dentro de cada propriedade a pessoa pode ter ali uma estação de pesquisa própria, porque ele fez um monitoramento, tomou a decisão de efetuar um controle de determinada praga. Vamos supor que foi pulverizado um inseticida ou 2 no dia seguinte. E depois você vai fazer um novo monitoramento para saber se foi eficaz essa aplicação. Isso tudo deve ficar registrado, porque é uma informação que você pode buscar para saber, esse produto está sendo eficaz? Eu precisaria trocar esse produto por um outro na próxima aplicação ou no ano que vem para ser mais eficaz na aplicação. Então, se você tem esse histórico de monitoramento antes da aplicação, monitoramento prévio, monitoramento após a sua aplicação e depois de ali 7 dias também um novo monitoramento e assim por diante, monitoramento com 3 dias, com 7 dias, com 10 dias, você vai tendo um histórico, você vai sabendo quais produtos estão tendo mais eficácia e mais residual, né, para você. Então, a própria fazenda vai te dar muita informação e tendo um profissional para fazer isso, para fazer esse trabalho, um consultor ou alguém que faça esse monitoramento e levanta essas informações, eu considero muito importante para a propriedade, e é um mercado de trabalho que vem crescendo muito. As propriedades estão buscando aí profissionais para ficar na fazenda, monitorando. Algumas propriedades já têm essa tecnologia. Então eu tenho treinado o pessoal de uma fazenda que se chama Fazenda Tamburi, lá em Nova Crixás. A propriedade tem atualmente quase 15 mil hectares, se já não passou. 15 mil hectares. Amigo nosso, diretor lá da propriedade, né, Gustavo. E o pessoal lá, eles trabalham com 4 pessoas fazendo monitoramento. Então esse profissional fica numa moto, geralmente uma moto que tem essa capacidade para você andar na lavoura, né, uma moto mais alta, né, com a potência maior. E aí esse profissional consegue fazer em torno de uns 800 hectares por dia, mais ou menos, né? Então eles conseguem monitorar cerca de 800 hectares por dia. Eles conseguem então fazer o monitoramento em toda a área da propriedade. Então vai fazendo, à medida que já fez na área toda, volta para continuar o monitoramento, né? Então o monitoramento não acaba, gerando informação e tomando decisão correta. Então mais uma vez aí, obrigado telespectadores, obrigado a turma que está aqui, sem vocês não seria o programa aqui realizado. E vamos terminar o seguinte, lembrando que o agro não para. Aí, Tiagão, obrigado, Tiago.